Olá, vamos para mais um estudo das Provérbios de Salomão e aqui nós estamos aqui seguindo o fluxo no capítulo 21 e paramos agora no versículo 16. Capítulo 21, versículo 16. Vamos que vamos? Vamos junto? Hoje a gente vai até o versículo 23. Vamos esclarecer aqui bastante coisas e vamos que vamos. Aqui fala o seguinte, versículo 16, capítulo 21. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha ele falando aqui, no caminho do entendimento. Ou seja, se eu sair do caminho do entendimento, eu estou fadado a um caminho mortal, a um caminho que vai me levar a, por exemplo, a becos sem saída, fins de caminhos. É um caminho tolo, um caminho louco, né? Então, o caminho do entendimento, a busca do conhecimento, ele é um caminho que vai exigir muito da gente. Vai exigir demais, porque o caminho mais fácil ele é muito largo, ele é espaçoso, ele é tentador, mas o caminho do entendimento, ele te conduz à sabedoria. Então, desviar-se do caminho do entendimento é como ele diz aqui, ele praticamente ele fala da morte. Ele cita aqui, ó, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, vai morrer. Tipo assim, eu vou morrer, vamos exagerar tanto, mas você vai perder uma grande oportunidade. Né? Então, assim, é como a gente fala assim, imagina uma estação de trem e às vezes você estaria aguardando para pegar entrar num trem, né? Um trem tem vários vagões. E aí o trem chega e você vê assim, eles lotados, os vagões lotados. Aí você fala, eu não vou não. Mas você vê que tem espaço, talvez se espremer um pouquinho tem algum espaço sim. É difícil, mas se você espremer tem um espaço. Porque você não pensa que um pouco ali na frente alguns podem soltar e esvaziar mais um pouco. Mas aí a preguiça, o ócio, a procrastinação te leva a fazer o seguinte: não, vamos esperar um próximo mais vaziozinho. E será que o trem pode passar de novo? Será que você não pode ficar vários anos nessa estação esperando um novo trem? E será que quando ele passar, ele vai passar lá lotado de novo? Cheio? E aí você vai procrastinar de novo? Ou você vai entrar mesmo assim? Muitos deixam para entrar assim, mas depois. E depois pensa assim, nossa, perdi um tempo, podia ter feito isso antes. Então, praticamente isso que eu ia falar, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos. Então, assim, fora do conhecimento não há libertação. Procure conhecimento sempre. Não parem de buscar conhecimento. Conhecimento te leva à sabedoria, abre portas para você, para novos horizontes. Versículo 17 fala o seguinte: necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Aqui ele fala daqueles que se entregam aos prazeres terrenos. Aqui no caso as boemias, aqueles que esquecem, por exemplo, de fazer seus próprios controles financeiros, talvez do que ganham, e gastam tudo em seus prazeres terrenos, por exemplo. Aqueles que se vertem à bebedeira, à comilança, como ele diz aqui, jamais enriquece. Ama o vinho, vinho ligado à bebida, o azeite ligado à comida, ou seja, comilança e a bebedeira.
Então, o que ele deixa claro aqui é que esse é um grande câncer da humanidade. Muitos que já tiveram muitos recursos, você vê aí, talvez até da sua própria família ou você mesmo, que perderam fins de dinheiro, que poderia estar depois se arrependendo tanto, mas no momento dos prazeres, eu tenho que aproveitar minha vida, eu tenho que curtir mesmo. Amanhã eu posso estar morto, mas amanhã você está vivo. E aí as dívidas te atropelam, a responsabilidade vem no teu colo, vem a galope, porque você não teve prudência. E prudência é encontrar com a sabedoria. Então, um versículo muito forte, um versículo de alerta, um versículo para que a gente fique atento, principalmente às situações mundanas que são muito ilusórias. Né? Versículo 18: o resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Ou seja, é como se fosse assim, o ímpio, né? Como se fosse assim, o perverso, ele serve de resgate para o justo, praticamente isso, né? E para aqueles que acham que são os retos, pérfido, né? O pérfido. Então, assim, há sofrimentos que os justos, como ele fala aqui, os justos, eles passam, enfrentam, mas são frutos do compromisso que eles têm com sua fé, com Deus. E entende-se, na visão dos justos, do sábio, que o sofrimento ele não pode ser visto como um castigo, mas como uma oportunidade, como um privilégio para te fazer crescer e aprender com isso. Então, assim, esse tipo de visão, ele é diferente para quem é perverso. Para quem é perverso, ele não entende o sofrimento como uma forma de crescimento. Ele entende como uma dor eterna que ele tem que isolar e não vê nada de aprendizado naquilo. Muitos até acham que aquilo pode ser algo normal. Então, quando ele fala, né, que aqui deixa muito bem claro, o perverso serve de resgate para o justo, porque o resgate do justo é o ímpio, é porque muitas coisas, é na queda que a gente aprende a crescer, é na queda que a gente se torna maduro. A gente não vai para a luz direto, a gente às vezes cai nas trevas primeiro para aprender a chegar na luz. A gente precisa se lapidar, e para se lapidar e para alcançar uma reforma íntima, é necessário a queda, é necessário passar pelas atribulações, é necessário passar pelas dificuldades. Entendeu? O perverso ele pode sofrer, por exemplo, no lugar do justo, sim, porque se ele entender que esse sofrimento que o justo pensa, que o justo ele conclui que o sofrimento, que a dificuldade é um privilégio, é uma forma dele crescer, ele sofre o que o justo pensa de uma outra forma, como eu falei, como uma forma, por exemplo, de vingança, de uma forma de retribuir com o mesmo mal, e não uma forma do que pode aprender com aquilo. Então, a gente tem que muito aprender com as coisas que acontecem, os reveses da vida, que a gente quer isolar, e muitas vezes aquilo quer nos ensinar, quer nos dar uma direção, porque a gente fez mais escolhas. Ninguém aqui é catedrático, é perfeito em fazer boas escolhas. A gente tem que realmente, às vezes, dar um tropeço, escorregar aí na casca de banana, para saber, na queda, a gente ver onde vai doer. Doeu aqui, opa, não vou cair mais porque dói, machuca, mas aprendi. Versículo 19, vamos junto.
Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e colérica. Melhor só do que mal acompanhada. No caso aqui, né, ele literalmente falando, né, ele se coloca numa situação assim, pô, é melhor você, do que ter confusão, é melhor você viver sozinho do que uma mulher briguenta dentro de casa, né, e amarga, no caso. Mas aqui, como a gente tem sempre trazido a questão de uma equidade, a gente tem que interpretar aqui, porque o homem também pode ser assim. O homem também pode ser o cara aqui que é briguento e é o que mais tem, né? Briguento, rixoso, né? Amargo. E isso, quando a pessoa se torna desse jeito, é porque ela não sabe cuidar das suas próprias emoções, devido talvez a traumas, a situações do passado, a situações que foram muito contundentes, não se conhece e aí traz às vezes para as relações uma situação perniciosa, muito negativa, desequilibradora. Mas quando a gente trata de nós, a gente tem polaridades. A gente tem o masculino e o feminino dentro de nós. Nós somos seres duais. Quando a gente sente emoções, a gente está no feminino, sentimentos. Quando a gente está mais racional, a gente está no masculino, né? Então, assim, quando a gente leva para esse conceito energético, assim, de falar em masculino e feminino, a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, que a gente está aqui simbolizado pela mulher, né? A mulher simboliza as emoções, sentimentos, essa parte, né? Mais ligada ao coração, à parte sentimental. Mas o homem também sente como a mulher, ele tem essa parte também feminina. Então o que pode acontecer aqui? Que tanto um gênero como o outro, ele pode se desequilibrar emocionalmente ou sentimentalmente de uma forma muito desequilibrada e prejudicar relações. E você mesma, a pessoa mesma, ela pode, se ela não buscar ajuda, você mesmo, talvez que esteja me ouvindo, para cuidar disso, de por que você é tão briguento, por que você se desregula tanto, por que você se destempera, por falta autocontrole, preciso de ajuda, preciso buscar ajuda, preciso ver o que está acontecendo comigo. Então talvez seja essa mulher briguenta que, independente se seja um homem ou mulher, está dentro aí de você, que ele quer dizer aqui, que está te causando, ou seja, as suas emoções e sentimentos que não, por falta de se conhecer, por falta de olhar para uma situação que talvez é séria para você, pode estar causando esse problema aí todo, tá? E o versículo 21, desculpa, ele fala o seguinte, desculpa, 20, versículo 20. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aqui, olha só o que ele está falando. Aqui fala muito de esbanjar. Ó. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aqui está falando de desperdício e de esbanjar, ou seja, não esbanje. Se você não esbanjar, você terá fortuna e fartura. Mas se você esbanjar, desperdiçar, você não tem fartura, não tem fortuna. É isso. Então o sábio, ele não desperdiça. O sábio, ele não esbanja. É tudo feito de acordo com o que tem que ser feito. Então aquele que desperdiça, o que vem nas suas mãos, o que cai nas suas mãos, a prosperidade que é entregue a você é um tolo. Por quê? Falta providência. Então anote isso aí é um código muito forte, né? A falta de providência leva à pobreza. Registre isso aí. Então aquele que esbanja, ele vai ter pão na casa dele? Ele vai ter comida? Não, pô, ele gasta tudo, sai usando tudo. Não faz as coisas com parcimônia, com disciplina. Então vai acabar vivendo na miséria mais cedo ou mais tarde. Aquela famosa, os que ganham fortunas e perdem do dia para a noite. O sábio, ele não gasta tudo o que ganha. Ele aplica, ele é prevenido, ele é prudente.
ele faz reservas. Por isso que ele tem riqueza na sua casa, ele tem fartura na sua mesa. Assim é como os ricos pensam. É assim que a gente deve pensar. Só que a primeira coisa, a gente já quer se fartar. Calma, não esbanja, economiza, espera mais um pouco, trabalha mais com empenho, economiza com inteligência. Aplica seus recursos, vai fazer um curso de gestão, um curso de financeiro, entender um pouco mais como funciona o dinheiro na sua vida. Isso tem muito a ver, esse versículo aqui, muito ligado à prosperidade, muito ligado à riqueza. A riqueza que você pode trazer para dentro de você se você controlar, se você não esbanjar e não desperdiçar. Muito forte isso aqui. Então, anote essas duas palavras que você tem que se ater. Ganhou um recurso importante, procura algo que você pode investir, dobrar esse recurso. Não gaste em algo que vai se tornar para você, por exemplo, um passivo, que vai tirar dinheiro de você, ou que não vai te dar o retorno que você precisa. Aplique em algum patrimônio, por exemplo, que seja um ativo para você, que vai lhe dar um retorno. Mas um patrimônio que seja um passivo, que ele tira de você, isso vai te levar à falência. Você esbanjar, talvez, que está mostrando, desperdiçar à toa. Não vai. Será que esse dinheiro que o passivo está tirando, você vai recuperar de alguma forma? É isso. Vamos ao versículo 21. Tá? O que segue a justiça e o amor acha a vida, prosperidade e honra. Ou seja, esse aqui é um versículo de escolha. Você sabendo escolher as coisas justas e equilibradas da vida, você pode ter certeza que duas palavras fortes vêm forte para você: prosperidade e honra. Justiça, e a gente pode botar aqui honra. Ou seja, o que segue justiça e amor tem que andar de mãos dadas. Tem que andar de mãos dadas. Justiça sem amor, ela esmaga, ela pisoteia nas pessoas, porque o amor é que vai trazer o equilíbrio perfeito. O amor traz o olhar bondoso, o olhar da bondade. E a bondade é algo que vai além da justiça. É amor, ele está ligado ao amor. Então, aqueles que seguem a justiça e ainda praticam o amor com bondade, esses sim vão ter honra. Esse sim é o que está aqui. Acharão prosperidade e honra. Olha a chave forte. Você quer prosperidade e honra na sua vida? Então segue sua vida com justiça e amor. Coloca essa fórmula. Isso aqui tem uma fórmula aqui. Justiça mais amor igual prosperidade mais honra. Forte isso aqui. A honra é a honra divina. É a contemplação, é o que você tem pelas tuas conquistas, por ter conquistado uma vida abundante, um alcance generoso, espiritual, material, emocional, mental. Versículo 22. Contra a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a fortaleza em que confiaram. Contra a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a fortaleza em que confiaram. Ou seja, os fortes pensam que vivem uma vida segura, intocável, atrás de fortalezas gigantescas, criando sistemas de segurança, sistemas tecnológicos, né? Vivendo em grandes
fortalezas, né, com coraças blindadas, achando que são invulneráveis. E aqui o que ele está falando é o seguinte: a sabedoria, ela escala montanhas, ela ultrapassa barreiras, ela derruba fortalezas. Então, por exemplo, quem viu um fato histórico, né, a tomada de Constantinopla pelos otomanos, né, ali conduzindo ali foi por Maomé II, se eu não me engano, a tomada de Constantinopla, que era a resistência romana na época, e eles tiveram ali o insight sábio de construir canhões para bombardear as muralhas de Constantinopla. E ali a invasão aconteceu. Mas eles desenvolveram uma tecnologia através do conhecimento, utilizaram a tecnologia, se tornaram sábios. A sabedoria os levou a destronar um ponto nefrálgico de avanço para a Europa, que era aquele ponto ali, que hoje, né, se não me engano, é Istambul, foi Istambul, a Turquia, naquela área ali. Mas isso é o que está falando aqui: o sábio, ele conquista a cidade dos valentes, derruba fortalezas, derruba muros. O sábio, ele é mais forte que o valente. Então, assim, por quê? A força da inteligência, ela é muito mais robusta, ela é muito mais fortificada do que músculos, do que empoderamentos. Ela é conquistadora, a sabedoria é planejadora, ela é perspicaz, ela é cirúrgica. Anota isso aí. A sabedoria, ela é cirúrgica. Cirúrgica. Tá? Versículo 23, para finalizarmos o nosso estudo hoje. O que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a sua alma. Ou seja, boca fechada é a melhor coisa. Boca fechada é igual, bota assim, boca fechada é igual alma em paz. Já ouviram aquele um que falam por aí, né, um ditado popular, que o peixe ele morre pela boca? O ser humano também. Então, o que guarda sua boca e a sua língua livra das angústias sua alma, ou seja, segura a língua que se desgoverna, que sai falando tudo, abrindo essa boca para todo mundo, só tende a perder. Revela segredos onde não tem que revelar. Toma cuidado, porque não é sua língua que domina você, é você que domina a sua língua. Então a pessoa que não domina a sua língua, ela se mete em encrencas, ela perde motivações, ela perde empreendimentos. Então coloca um guarda na sua língua, na sua boca, para cuidar disso. O silêncio, ele é preferível do que palavras tolas, palavras desregradas. Tome cuidado, que aqui o que ele quer dizer que é muita coisa, que tem muita coisa aqui. Por exemplo, falar na hora errada, com pessoas erradas, incitar o ódio, incitar a desunião, utilizar a tonalidade de voz excessiva, agressiva. Olha quanta coisa tem nessa passagem aqui, para que a gente possa refletir. Então, essa língua, quando ela fala e ela vem para espalhar veneno, discórdia, intrigas, ela é como se fosse uma água suja que contaminasse toda uma caixa d'água que tinha água potável. Então, tome cuidado, porque, de novo, eu vou repetir, o peixe, ele morre pela boca. Não conte seus empreendimentos, não fale aquilo que você está fazendo até a coisa estiver sendo concluída ou já estiver sendo executada. Ninguém carece de que... Você não precisa dar satisfação da sua vida para ninguém ou falando dos seus planos. Vai lá, execute e faça. Se você tiver que falar, fale para pessoas confiáveis. Escolha quem você pode falar.
E isso é uma das interpretações que a gente tem também desse versículo aqui, que é muito forte. Esse aqui está totalmente falando da questão da boca, do que sai daqui. Então, tome cuidado com o desgoverno do que sai da sua boca. Porque a boca, ela retrata, ela coloca para fora o que você pensou. Então, tente segurar aqui na sua cabeça o que você pensou primeiro. Antes de falar uma ideia, por exemplo, vá lá ver se dá para ser feito, vai lá, execute. Será que você não está dando ouro pro bandido? Falando antes de fazer? Pensa nisso. Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Mais um dia de estudo fantástico. Espero que vocês possam ter captado alguma coisa, encaixado com alguma situação da vida de vocês. E amanhã estamos aqui para dar continuidade e terminar o nosso capítulo 21, tá? Amanhã terminaremos o nosso 21. Um beijo no coração, muita luz, muita paz para vocês. Que Jesus abençoe a vida de vocês. E paz e bem. Até mais.